Hola muchachos y muchachas, vamos a empezar nuestra classe? Bom, aí estão os pontos de apoio caso alguém necessite de ajuda. Vai lá, pega a apostila e abre na página 59. Hoje nós vamos tratar de dois assuntos diferentes, que um não tem nada a ver com o outro, mas que no final do capítulo a gente vai juntá-los. Primeira coisa, a gente vai falar sobre la diferencia en el uso de los verbos haber y tener. E depois nós vamos trabalhar um pouquinho do vocabulário falando sobre os meios de transporte. Entonces, nuestro objetivo es aprender dos contenidos muy distintos. Primero, el uso de la diferencia entre los verbos haber y tener. Después, vamos a aprender un poco sobre los nombres de los medios de transporte en español. Bueno, primero vamos a hablar de la diferencia en el uso de los verbos haber y tener. Ojo, compara. Encontrar, haver, tener e estar. Eu vou passar logo para a explicação e depois a gente retorna para os exemplos. Olha só. Encontrar está conjugado em nosotros, ou seja, primeira pessoa do plural. Agora vem a parte que me interessa. La diferencia en el verbo haber y tener es que el haber no acepta el sujeto y estará siempre en el singular, cuando signifique existir. No importa si lo que viene después está en el singular o en el plural. El verbo tener exige sujeto y estará en singular o plural dependiendo de él. Además de eso, tener tiene expresa posesión, mientras haber existência. Gente, eu costumo dizer que a diferença entre os verbos haber e tener, que seria o nosso verbo haver e ter, ela é muito marcada em espanhol, coisa que em português isso não vai acontecer, tá? A gente faz muito isso com o verbo existir, mas não com o haver e tener. Então, eu digo o seguinte, o verbo tener sempre vai expressar possessão. Você é algo de alguma coisa. Se você possui alguma coisa, você é dono, então você vai usar sempre o verbo tener. Então, eu tenho um carro, eu tenho um coche. Eu tenho um cachorro, eu tenho um perro. Eu tenho duas casas, eu tenho duas casas. Agora, se eu quero falar de uma existência, né, de alguma coisa que existe, mas que não é meu, é algo impessoal, então eu uso o verbo haber. Então, quando eu falo, por exemplo, existe dois caminhos para se chegar à cidade. Eu não vou falar tiene, porque não é meu, não é posse, não me pertence. Eu só quero dizer que aquilo existe. Então, eu vou usar o verbo haber. Então, eu digo, hay dos caminos que llegan hasta la ciudad. Se eu quero falar que existe um amor puro, eu vou falar, hay um amor puro. Não tenho, porque não é possessão. Significa a existência de alguma coisa. Então, para mim, é muito clara a diferença entre um e outro. Quando eu quero falar de posse, que eu tenho algo, ou que alguém possui alguma coisa, tener. Quando eu quero falar que algo existe, haver. Agora, vamos mudar um pouquinho de conteúdo. Vai lá para a página 63. Essa parte eu aconselho que vocês ou copiem no canto do livro, ou copiem no caderno de vocês, porque não estão todos os meios de transporte no livro. E aqui eu complementei com o que estava faltando, tá bom? Então, vamos falar sobre como se diz o nome dos meios de transporte em espanhol. Primeiro, metrô. En metrô. Trem. En tren. Coche. En coche. Repara na preposição que vem na frente. En. Autobus, ônibus, bus ou coletivo. Bom, existem 4 nomes diferentes para falar de ônibus. Presta atenção.
Eles fazem uma diferença entre o ônibus e o micro-ônibus, tá? Esse ônibus grande, ele tem 4 nomes diferentes. Vai depender da região em que a gente está falando espanhol. Na Espanha, é muito mais comum você usar o autobus. Para a América do Sul, já ficam as outras 3 opções: ônibus, bus e coletivo. Micro ou minibus é muito usado em toda a América hispânica ou na Espanha para se referir a ônibus menores, que cabem poucos passageiros. Avião, helicóptero ou autogiro, muito mais comum helicóptero, mas você acha algumas regiões da Espanha que chama de autogiro. A mesma coisa o caminhão. Eles fazem diferença entre aquele caminhão de carga enorme e aquele caminhão menor. Então, aquele caminhão pequenininho, caminhão, como no Brasil. E o caminhão maior, carreta. O que a gente chama de van, eles chamam de furgoneta. Pode ser aberta, fechada, para carregar para carregar pessoas, carregar carga, tanto faz. E aqueles caminhões ou ônibus que possuem uma mini residência, que nós também chamamos de trailer, eles também chamam de trailer. Porém, olha a escrita, é completamente diferente. Ambulância, como português sem o acento, e balão. Aí você vai falar, professora, balão é meio de transporte? Pode ser considerado, tá? Muito cuidado com a palavra a pé. Quando eu digo que eu vou a pé, eu não uso en, eu uso a. Isso está marcado no livro de vocês, aí na página que tá os meios de transporte, lá no final. Tem uma marcação muito bem feita, que tá lá. Nós usamos a preposição en para todos os meios de transporte, exceto a pé e a cavalo. Então, quando eu falo a pé, em português, né? Em espanhol também, a pé. E quando eu quero falar que eu estou andando no cavalo, estou andando a cavalo. Todo o restante en. Então, en ambulância, en metrô, en balão, en autogiro, en avião. Essa preposição ela é bem importante, tá? Façam os exercícios, encaminhem para o meu e-mail até o dia 17. Haga los ejercicios con atención. Cuídate, estaremos juntos muy pronto. Hasta luego.